Envolta em róseo brilho a manhã bela, já pelas placas orientais avança, e com pérolas junca ovante a terra. Desperta Adão às horas do costume, das aves o gojeio matutino, que de todos os ramos sai alegre. O ruído dos arroios fumegantes, da aurora, almos refrescos, só lhe bastam para tirá-lo do ligeiro sono, assim devido aos sóbrios alimentos e à boa digestão só deles filha. Espanta-se de ver que não desperta a face em fogo, as tranças em desordem, Eva se achava como em sonho inquieto. Levantando-se então sobre um dos braços, com ternos olhos de cordial afeto, inclina-se iminente à linda esposa, que acordada ou dormida é toda graças. Olá pessoal, atendendo aos inúmeros apelos de vários amigos e da minha esposa, resolvi disponibilizar também na web minhas impressões de leitura e criamos o portal Montaigne. Por que Montaigne? Porque Montaigne é o filósofo da suspeita, é o pensador que tudo relativiza, que não aceita verdades prontas, que tudo submete ao crivo da reflexão. Esses vídeos que estão sendo postados desde agora neste canal também podem ser acompanhados na página do portal Montaigne no Facebook e também na página do portal no Twitter. No momento, a leitura que estou empreendendo é O Paraíso Perdido de Milton, que estou em minhas mãos com essa edição, que é da famosa coleção Clássicos Jackson, uma coleção que já se encontra fora de editoração, mas pode ser perfeitamente encontrada em sebos, né? Pode ser comprada pela internet. E aí a pergunta que fica, primeiramente, é por que ler Milton, né, nos tempos de hoje? Primeiramente porque trata-se de uma obra poética. O que seria do mundo, o que seria da vida sem a poesia? A vida sem a poesia é como uma flor sem perfume. A poesia, ela consegue preencher de sentido todo aquele vazio que a existência mecânica moderna nos granjeou. Quanto a isso, devo falar um pouco sobre John Milton. Quem foi John Milton? John Milton foi um poeta, um intelectual, um polemista, um cortesão, que viveu na Inglaterra de 1608 a 1674. Foi ardoroso defensor da liberdade de imprensa e da lei do divórcio. Defendeu o movimento puritano de Oliver Cromwell e foi nomeado um de seus secretários durante sua ditadura. Com a restauração foi preso. Durante a prisão, com a saúde debilitada, ficou cego e por isso, pouco tempo depois, foi libertado. E, tempos mais tarde, já completamente cego, ele dita O Paraíso Perdido. Inicialmente, John Milton tinha a pretensão de tomar para tema do seu poema um assunto patriótico, um tema como a lenda do rei Arthur. Depois ele dissuade-se desse projeto e resolve escrever sobre o tema da queda do homem, um tema bíblico, como o próprio título do poema sugere. O poema, atualmente, na contemporaneidade, o que pode parecer que esta obra esteja recentemente ou atualmente um pouco fora do interesse dos leitores, isso não é verdade, porque, por exemplo, C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, era um exímio, um exegeta da obra de John Milton, do Paraíso Perdido. Harold Bloom, o famoso crítico norte-americano, autor do cânone ocidental, também é um leitor apaixonado de Milton. Inclusive, nessa obra, ele diz: o mito ostensivo de Milton era que Shakespeare defendia a natureza, significando selva total ou liberdade natural, enquanto ele, Milton, defendia uma maneira mais pura, ou melhor, de transcender
transcender a natureza para chegar ao céu, ou pelo menos a representação do céu. Mas ninguém aguenta o céu de Milton por muito tempo. Ele próprio, que formava um partido ou seita de um membro só, dificilmente poderia tê-lo aturado um momento. Paraíso Perdido é magnífico por ser convincentemente trágico, além de épico. Então, por essas razões, acredito que Milton é um autor que ainda merece muito a nossa atenção e merece ser lido na contemporaneidade. Além disso, já na época dele, autores contemporâneos a ele, como John Dryden, melhor dizendo, estabeleceu, a partir da obra de Milton, uma tradição dentro da literatura inglesa do culto do sublime. É Dryden quem vai dizer que todo o êmulo poético de Milton é o sublime. Inclusive, referindo-se a um outro autor, Dryden, num ensaio, ele dá-nos pista do que ele consideraria ser uma grande obra, uma obra bem escrita. Essa pista não era apenas na justeza dos seus conceitos que se alicerçava a elegância do seu estilo, mas também na pureza da linguagem e na beleza com que torneava as palavras, geralmente tão mal compreendidas pelos modernos escritores. Características que vamos encontrar na velha Roma, nos mais remotos confins do Império, mas que desapareceram com Petrônio sob a monarquia. Esse ensaio de John Dryden se encontra neste volume, também da mesma coleção Clássico Jackson, que eu já mencionei. E devo também mencionar uma citação de C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, que também deita um pouco de luz sobre a importância da obra de Milton. Ele assim se refere: o Paraíso Perdido arquiva uma passagem real, irreversível, que se não pode repetir da história do universo, e mesmo para aqueles que não creem nessa passagem, encarna sob um aspecto que para eles corresponde a uma fórmula mítica, a grande transição de cada alma de um estado de dependência feliz para uma asserção da própria personalidade miserável, e daí também para o isolamento final, como no caso de Satã, ou como no caso de Adão, para a reconciliação e para uma felicidade diferente. Essa é uma citação de C.S. Lewis, o autor da Crônica de Nárnia, que é considerado um dos grandes especialistas de Milton na contemporaneidade. Para completar, devo dizer que Sigmund Freud era um profundo leitor desse poema do Paraíso Perdido. E devo dizer também o seguinte, devo lançar a seguinte provocação: será que um autor ele tem a capacidade, a possibilidade de produzir uma obra de arte totalmente dissociada de sua época, uma obra totalmente ligada ao universal, em que nada da sua subjetividade, nada das suas ideias morais, culturais, políticas transpareça nessa obra, nem da cultura de sua época? Será que algum autor conseguiu fazer isso? É uma provocação que eu lanço, tendo por base o Paraíso Perdido, porque Milton foi um homem muito envolvido com a sua época, foi um homem que participou de todas as convulsões políticas da época, que participou de problemas sociais da época, como ele foi um ardoroso defensor da liberdade de imprensa, da lei do divórcio, e ao fim ele resolve compor esse poema, que ele tinha tido uma ideia inicial de abordar um tema nacional, como a lenda do rei Arthur, mas aí ele parte para o universal, ele retoma um tema bíblico. Será que é possível o autor, o artista, ter essa possibilidade? Charles Baudelaire, lá no século XIX, analisando a modernidade, ele vai dizer que a obra de arte na modernidade é como uma medalha. Ela tem duas faces, uma voltada para o universal e uma voltada para o contingente histórico local. Partindo desse pressuposto, creio, na minha fraca luz, que esse modelo de pensamento pode ser aplicado também ao pensamento de Milton. Porque mesmo
ele retomando um tema universal, muito caro ao Ocidente, à cristandade. O leitor atento vai encontrar no Paraíso Perdido inúmeras sutilezas e referências à cultura da época e até a posições do próprio Milton. É interessante, no canto quinto, Eva, antes de passar pela tentação, ela tem um pressentimento, ela tem um sonho. Isso é muito interessante se a gente conectar com o fato de que Freud foi um grande leitor dessa obra e também foi um grande leitor de Shakespeare, que foi contemporâneo de John Milton. Outro aspecto também muito interessante de destacar é que no canto oitavo do Paraíso Perdido, Adão, né, ou John Milton coloca na boca de Adão uma série de interrogações ao arcanjo Gabriel sobre temas que eram muito palpitantes na ciência da época, como a Terra era o centro do universo, o Sol era o centro do universo, a Terra girava, a Terra era fixa. Ele coloca essas perguntas na boca do Adão, um diálogo que ele tem com o arcanjo Gabriel. Então, essas passagens denotam aquilo que Charles Baudelaire, lá na frente, vai mostrar, vai argumentar, teoricamente, sobre o que é que constitui uma obra, ou seja, o seu lado que se conecta com o universal e o seu lado que é contingente, que se conecta com o local e com a cultura momentânea. Isto posto, quero concluir esse vídeo agradecendo a todos, desculpando-me o momentâneo embaraço e desejando a todos uma boa leitura do Paraíso Perdido.